Eu vou contar pra todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mau. Seu nome era temido, sabia atirar bem. Seu gênio violento jamais gostou de alguém, e ninguém jamais viveu pra dizer que o contrariou sem depois morrer. Nos duelos nem piscava, no gatilho ele era o tal. Todos que o desafiavam tinham seu final. Mas eis que numa tarde alguém apareceu. Com ele quis lutar e o mundo até tremeu. Marcaram numa esquina antes do pôr do sol, e todos já sabiam que um ia morrer. Nesse dia, porém, o homem mau tremeu, logo entrou num bar e no bar bebeu. Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação, mas somente ele sabia qual era a razão. Chegando então a hora do outro encontrar, chegando na esquina, parou para olhar. O outro estava firme, com a arma na mão, fazia grande alarde, fazendo sensação. O homem mau então quis logo matar, e no valentão quis logo atirar. E depois de um tiroteio todo mundo estremeceu, quando um grito alguém se ouviu: o homem mau morreu. Essa é a história de um homem mau. História de um homem mau. L. Armstrong, Zilner Treton, Randolph e Roberto Rey, né? São os autores. Quem gravou História de um Homem Mau foi o Rei Roberto Carlos, né? E assim está começando o nosso programa de hoje, Varela no Ar, o programa do Varela. Na direção geral, Lucas, Nayara, Mona Lisa, Antônio, Irene, a família Varela. E ao nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço. Agradecemos sua audiência, sua atenção, o seu carinho. E nós estamos transmitindo diretamente de Fortaleza, Ceará, hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2011, não é? E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer as nossas indicações para o nosso querido público, né? Indicamos Varela Estética e Beleza. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida, a mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Visite também Varela VIP, a filial da Varela, lá na Rua Padre Valdivino, 2528, na Aldeota, ali próximo à Varela Estética e Beleza. É quase no cruzamento ali de Oswaldo Cruz com o Padre Valdivino, né? Chega lá do lado esquerdo, assim você já vê a Varela VIP. Bom, e também indicamos Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família na TV Diária, TV do Nordeste, na nossa TV, domingo às 20 horas. Apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Indicamos também o programa 100% Jesus da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, domingo à noite, a partir das 22 horas até 0 hora, até meia-noite. Indicamos também Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da nossa querida estrela, radialista, jornalista, missionária e empresária, nossa querida estrela Natália Varela. Indicamos também a oração da Varela, quarta-feira à noite, a partir das 18h30, na Varela Estética e Beleza, a clínica preferida, né? Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza, a clínica mais ungida de Fortaleza, a clínica mais preferida de Fortaleza. Indicamos também
a leitura da página check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste aos domingos. Quem assina é Natália Varela. Depois das nossas indicações, então nós faremos o nosso programa de hoje, que é a continuação da leitura da Bíblia da Criança, uma seleção de textos bíblicos, né? Uma leitura rápida, assim que simples, uma leitura bem assim na pedagogia infantil, né? Que a criança entenda, né? Tenha mais facilidade para entender. E hoje nós estamos já aqui no Novo Testamento, no capítulo 19, Jesus caminha sobre as ondas do mar, Mateus capítulo 14, versículo 24 a 33. Notava Jesus que as multidões o queriam fazer rei, por este motivo se afastou delas. Foi sozinho a um monte para rezar ali. Ao anoitecer, os discípulos tomaram uma barca para ir a Cafarnaum. Quando estavam no meio do mar, levantou-se um grande vento e se formaram grandes ondas. Elas arrastavam a barca de cá para lá. Pela madrugada aproximou-se Jesus, caminhando em cima das águas. Os discípulos em cima das ondas. Os discípulos se assustaram pensando ser um fantasma, mas Jesus os tranquilizou dizendo: sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, mande-me ir ao seu encontro sobre o mar. Disse-lhe Jesus: venha. E Pedro saiu da barca e caminhava sobre a água. De repente, soprando um vento muito forte, Pedro ficou com medo e imediatamente começou a afundar. Cheio de medo, exclamou: Senhor, salve-me. Jesus tomou pela mão, dizendo-lhe: homem de pouca fé, você não acredita em mim? E reunindo-se Jesus a eles na barca, acalmou-se o vento e logo chegou a barca à praia. Capítulo 20 do Novo Testamento. Jesus promete o pão do céu. João capítulo 6, versículo 25 a 69. No dia seguinte foi Jesus com seus discípulos à sinagoga de Cafarnaum. Ali encontrou o povo que ele alimentara tão milagrosamente. Perguntaram-lhe: Mestre, quando veio para cá? Jesus lhes respondeu: vocês me procuraram somente porque comeram dos pães e se fartaram. Não se preocupem com o alimento passageiro, mas com o verdadeiro pão do céu que meu Pai lhes dará. Disseram-lhe então: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão vivo. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu lhes der é minha carne para a vida do mundo. Ao ouvi-lo, puseram-se os judeus a disputar entre si, dizendo: como nos pode dar de comer sua carne? Disse-lhe Jesus: quero lhes dizer uma verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão com vocês a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos de seus discípulos diziam: quem pode acreditar nisso? E desde este momento já não o seguiam. Jesus então perguntou aos 12 apóstolos: vocês querem me deixar também? Simão Pedro respondeu: o Senhor tem palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 21 do Novo Testamento. Jesus transfigurado. Marcos capítulo 9, versículo 1 a 13. Poucos dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Levados a um monte alto, enquanto ele estava orando ali, transfigurou-se. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas pareciam brancas como a neve, e apareceram Moisés e Elias, que falaram com ele de sua morte. Viram os apóstolos a sua glória, e Pedro disse: Senhor, aqui está tão bem. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. De súbito foram envolvidos por uma nuvem brilhante, e dela se ouviu uma voz: Este é meu filho amado, nele tenho minha alegria.
ouviu. Caíram os apóstolos por terra e se encheram de medo. Jesus aproximou-se deles, dizendo: levantem-se e não temam. E erguendo os olhos, não viram a ninguém, senão só a Jesus. A seguir, desceram do monte com ele. Capítulo 22. Jesus promulga o mandamento do amor. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28. Um mestre da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amem o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito e com todas as suas forças. Este é o maior e o principal mandamento, mas o segundo é igual a ele: amem a seu próximo como a si mesmos. Jesus disse também: amem a seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, orem pelos que os perseguem e caluniam vocês, e serão filhos de nosso Pai que está no céu. Novo Testamento, capítulo 23. Jesus explica o mandamento do amor ao próximo. Em certa ocasião perguntou um escriba ao Salvador: quem é meu próximo? Respondeu Jesus: um homem ia de Jerusalém a Jericó. No caminho atacaram-no uns ladrões, tirando-lhe tudo o que levava e deixando-o ferido e quase morto na estrada. Veio então um sacerdote, viu-o e passou de largo. O mesmo fez um levita. Depois veio um samaritano e, vendo-o, moveu-se a compaixão, acercou-se do ferido, lavou-lhe as feridas com vinho e azeite, levando-o em seguida a uma hospedaria onde cuidou dele. Perguntou Jesus ao escriba: quem destes três lhe parece foi o próximo daquele pobre? Respondeu o escriba: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Novo Testamento, capítulo 24. Jesus ensina os discípulos a rezar. Lucas capítulo 11, versículo 1 a 10. Vendo os discípulos como Jesus rezava, pediram-lhe: Senhor, ensine-nos a rezar. E Jesus lhes disse: vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Disse também Jesus: peçam vocês e receberão, busquem e acharão, batam e lhes será aberto. Novo Testamento, capítulo 25. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. O menor disse ao pai: eu quero a parte da herança que me cabe. O pai repartiu a fortuna entre os filhos. O mais jovem se juntou e partiu para um país distante. Depois de gastar todo o dinheiro, houve grande fome naquele país, e ele começou a sentir privações. Pôs-se a serviço de um homem rico e teve que guardar porcos. Arrependeu-se então do que fizera. Pensou: quero sair daqui e voltar a meu pai para lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço chamar-me seu filho. E partiu de volta para seu pai. Este o viu de longe e tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o. Disse o filho: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser seu filho. Mas o pai ordenou a seus criados: tragam depressa a melhor roupa e o vistam. Ponham um anel no dedo e sapatos nos pés. Matem o melhor novilho. Comamos e façamos uma festa, pois este meu filho estava morto e ressuscitou.
estava perdido e foi encontrado de novo, e começaram a festa. Nós ficamos aqui por causa do nosso tempo, e nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 26, a parábola do mau rico e do pobre Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, no nosso próximo programa. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.